Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O juízo é tão certo para nós como o foi para eles. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Pode alguém castigar o meu corpo ou tirar a visão dos olhos meus? Pode alguém destruir minha vida, mas não do meu Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém publicar meus pecados ou tratar-me com ódio e rancor? Pode alguém vasculhar meu passado, mas não vai me afastar do Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos poderão me roubar essa luz. Pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus.
mas não vai me afastar de Jesus. O juízo é tão certo para nós como o foi para eles. Ouvintes, para sabermos a proporção do juízo de Deus sobre povos do passado, é necessário que busque as Escrituras, crendo no que elas dizem. Então temos o juízo sobre Faraó, sobre o Egito. Temos o juízo sobre Sodoma e Gomorra. Cafarnaum, da qual Jesus faz menção. Aliás, Jesus Cristo faz menção de todos esses juízos. Sobre quem? Sobre quem rejeitou a graça. Rejeitando a graça, só resta juízo. O juízo é uma pena sem misericórdia, porquanto pesa sobre todos aqueles que ultrapassaram a linha da misericórdia para o juízo. Então não é que Deus nega a misericórdia, é que a misericórdia foi rejeitada. A diferença está aí. Ah, Deus não é justo em fazer isto, permitir aquilo. Não. São Pedro disse que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, à graça, à misericórdia. Não importando quão má foi a pessoa, e até mesmo as pessoas, elas alcançaram misericórdia. Se referindo à meretriz Raabe, o profeta deixa uma frase muito bonita
e fundamental. Raabe pediu misericórdia, alcançou misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. 3 pontos muito importantes. Pediu misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia. Porque muitos alcançam, pedem, alcançam, mas não ficam debaixo da misericórdia. Os tais não são rejeitados por Deus. Vamos ratificar. Deus não nega a sua misericórdia, mas o homem rejeita a misericórdia. Ao rejeitar a misericórdia, então, alcança, busca, atrai o juízo. Na mensagem Alimento Espiritual no seu devido tempo, o profeta de Deus nos deixa diante deste fato, desta pesada realidade. Deus não poderia ser justo ao julgar aquelas pessoas que rejeitaram a sua misericórdia e mandar-lhes um castigo e afundar Sodoma e Gomorra e afundar Cafarnaum no meio do mar e condenar aquelas gerações antediluviana, sodomita, Sodoma e Gomorra. Agora a pena está aqui, a advertência. E então permitir que nós façamos as mesmas coisas e ficar por isso mesmo. O juízo é tão certo para nós como foi para eles. O juízo por ter rejeitado a graça. O profeta de Deus traz a ilustração perfeita de um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Um soldado americano pecou contra o exército. E ele foi condenado à pena de morte. E um seu amigo daquele soldado, daquele rapaz, tinha acesso ao presidente Abraham Lincoln. E ele foi ao presidente. Disse: senhor presidente, aquele meu amigo, aquele soldado, ele já pelejou pela pátria. Ele errou. Mas ele merece viver. Perdoa aquele rapaz. Porque o presidente tinha poder, o único que tinha poder para perdoá-lo. Então Abraham Lincoln, que não estava no seu gabinete, não tinha papel da Casa Branca, timbrado, tomou um papel comum e disse: eu perdoo este homem. E assinou Abraham Lincoln. E aquele amigo, com aquele perdão na mão, saiu correndo e foi até a prisão.
pediu para entrar que tinha um recado do presidente da República para o preso. Mostrou para o rapaz, entregou, ele leu, ficou até revoltado, cuidando ser uma zombaria, uma galhofa. Como você faz isto comigo? Sabendo que eu vou morrer, você quer brincar comigo? Com os meus sentimentos? Se fosse o presidente mesmo aí, teria vindo num papel da Casa Branca. E não aceitou aquele perdão. O amigo ficou muito triste. E o certo é que o rapaz foi executado. A alta corte concluiu o seguinte: o presidente tem poder para perdoar, mas não para forçar, obrigar o réu a aceitar o perdão. O perdão foi rejeitado e por isso o rapaz morreu, foi executado. Não contra a ordem do presidente, mas pela sua incredulidade na simplicidade da salvação. Incredulidade na simplicidade da mensagem. Sempre é assim. Milhões e milhões têm rejeitado a graça por causa da simplicidade da mensagem da graça. Pensam que só tem que vir através de papéis timbrados, de organizações, de denominações reconhecidos por pessoas intelectuais formadas. É o nicolaísmo, matando milhões. Vindo de uma classe dessa, a mulher vive completamente contrária à Bíblia Sagrada. Vindo a doutrina dessa classe, o homem, pela mesma forma, rejeita a graça. A graça não é pesada, é suave, é leve, é simples, porém não é atraente. E para aqueles que querem viver conforme aqueles que foram condenados em Sodoma, em Cafarnaum, antes de Noé, a graça é uma pena, é um peso, é uma sentença. Para o homem que está na carne, a mensagem é um peso, é uma pena, é uma sentença. Não resta dúvida que o antediluviano não pôde crer em Noé e sacrificar todo aquele sistema tecnológico, científico, que não podia admitir, pela matemática científica, pela tecnologia, que houvesse chuva. Tinha que se humilhar demais para aceitar aquela graça. Animais irracionais foram salvos, porque não tinham inteligência, raciocínio para interpretar, para conjecturar, para questionar.
A família de Noé não teve como questionar. E por isso foram salvos apenas 8. A graça veio na manjedoura. Na manjedoura. Veio de uma forma tão simples que as autoridades na coisa divina não puderam perceber. Rejeitando a graça, eles chamaram o juízo. Não resta dúvida, foi isso mesmo. Enquanto que muitos que estavam sob juízo temporário da lei, da ordem social, como o caso de meretrizes, de ladrões, foram salvos por não rejeitarem a graça. Pessoas que estavam na ordem social, vivendo de acordo com a lei, pereceram, escolheram a Barrabás, escolheram o juízo e crucificaram a graça. Então, o profeta afirma: Deus não poderia ser justo ao julgar aquelas pessoas e mandar-lhes um castigo e afundar Sodoma e Gomorra e afundar Carnaum no meio do mar e condenar aquelas gerações e Sodoma e Gomorra e então permitir que nós façamos as mesmas coisas e ficar por isso mesmo. O juízo é tão certo para nós como foi para eles. Rejeitar a graça, rejeitar a mensagem pela simplicidade do papel, pela simplicidade do mensageiro, significa exatamente isso, juízo. Quando estas coisas chegaram à tendência moderna daquele dia, Deus suscitou um homem naquele dia, levantou um homem, melhor dizendo, para combater as forças, e eles não deram ouvido a isto, porque ele sempre levantou o homem simples, humilde, que não veio através dos meios deles. Eles pensaram que ele estava louco, sempre eles pensam assim, que é um fanático, que perdeu a mente. Elias era para eles um doido do mato. Mas graças a Deus que nós não fizemos o mesmo. Com toda a fraqueza e debilidade, aceitamos esta graça, aceitamos a mensagem e a professamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente maravilhosa. Você fez uma boa escolha. Ligar seu aparelho aqui em nossa página Tabernáculo da Fé Brasília para participar deste programa maravilhoso Fé para Vencer. É um programa produzido
com muito amor, com muito carinho ao seu favor. Esperamos que você tenha sido grandemente abençoado ouvindo este programa. Olha, hoje, quarta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grande culto em nossa igreja, aqui no entorno de Brasília, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Hoje, logo mais às 19 horas, grandioso culto de oração e adoração a Deus teremos ali. Leve sua família, é bom ir para a igreja num culto de oração. Culto de oração te conecta com Deus, sua alma com Deus, através da oração, você falando com Deus. Todas as quartas-feiras, culto de oração ali na nossa igreja, ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É bom, eu tenho certeza que você sairá do culto abençoado. Olha, não desligue seu aparelho, teremos mais meia hora com esta maravilhosa programação ao seu favor de Fé para Vencer. Continuamos ouvindo este programa abençoado. Deus continue falando ao seu coração, é o nosso desejo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente Os exércitos nos rodeiam. Aqui estamos completamente cercados. Alimento espiritual em seu devido tempo. Então Elias, o tisbita, os moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ovelha perdida. Pastor William e Pastor Jedson cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Procura-se uma ovelha que ausentou-se do alto redil. O pastor está preocupado, ela sofre de fome e frio. O pastor está perguntando:
Ó ovelha minha, onde está essa voz que agora te chama? É de alguém que muito te ama. Reconheças e volte ao seu lar. Esta ovelha é conhecida por onde quer que ela for. Anda triste, aborrecida, por viver longe do seu pastor. Se alguém encontrar uma ovelha que chorando, chorando está, vá depressa anunciar ao pastor que em seus braços com muito amor para o alto redil levará. Abatida, venha hoje receber perdão no lugar das suas feridas. Deus te dá um novo coração, não existe outra saída. É melhor hoje mesmo voltar, com Jesus está a sua vida. Volte, ovelha querida, no mundo não é seu lugar. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Volte, ovelha, volte, o pastor te chama sem cessar. Tu estás em perigo de morte, Jesus Cristo quer te salvar. Será triste a tua sorte se errantes continuares. Volte, ovelha, volte, amanhã será tarde demais. Ó meu Pai, os exércitos nos rodeiam aqui. Estamos completamente cercados.
ouvintes, a cegueira é um mal muito grande para o homem. O homem que é cego, ele não percebe o perigo, o abismo, fica vulnerável, sujeito a cair no abismo e, ao mesmo tempo, não pode ver o que ele tem a seu favor. Pode perceber através de sentidos, mas ele não pode ver realmente o que ele tem contra e ele não pode ver o que ele tem a favor. E aqui está uma situação que ilustra perfeitamente o estado desta era. Jesus chamou esta era pseudo-intelectual, que é Laodiceia, de cega e nua. E por ser cega, ela não percebe a sua nudez. Não vê o abismo e não pode ver o que tem a favor. Não pode ver o cumprimento das Escrituras. Não pode ver as profecias, portanto. Promessas tantas que temos nas Escrituras, por parte de Deus, ela não pode perceber. E composta de intelectuais, altamente intelectuais. Chega a dizer, sou rica e não tenho falta de nada. Sendo que lhe falta tudo. O pior cego é o espiritual. É aquele que é espiritualmente cego. Não pode ver nem mesmo os rudimentos na Bíblia Sagrada. Um grande teólogo, doutor, PhD, não pode ver Atos 2, 38, 39, não pode ver Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 19, 22. Ele só vê Mateus 28, 19. E realiza o batismo de acordo com a sua cegueira em relação ao nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E Jesus disse que um cego guiando o outro, ambos caem no buraco. Eles só podem ver Mateus 28, 19 de uma maneira cega. Ver de uma maneira cega. Eles não podem ver como os apóstolos viram, como São Pedro viu. Isso se referindo apenas a um rudimento. Uma ordenança do Senhor Jesus Cristo para separar, distinguir um povo através de seu nome. Então Pedro viu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles viram. A igreja primitiva viu. A igreja cristã, até 300 anos depois de Cristo, via o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso,
batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. E no Concílio de Nicéia caiu o véu negro e todos ficaram cegos. Menos os eleitos. Aqueles que não puderam ficar cegos. Por quê? Receberam o colírio de Deus. E seus olhos foram abertos. Agora, o profeta de Deus, na mensagem Alimento Espiritual, no seu devido tempo, nos chama atenção para isto. Sobre a cegueira de um rapaz que comia, dormia, que acompanhava em todos os instantes da sua vida a um profeta. Profeta que tinha o espírito de Elias. E, no entanto, conforme as Escrituras, certa feita, eles estavam ali em Datã e o exército sírio havia vindo e cercado a cidade para levá-lo, porque estava implicado, era com ele, porque ele fazia Israel saber de tudo quanto é plano político, estratégia do inimigo. Então, eles sabiam que o poder daquela nação estava nas mãos de um vidente de Israel. Agora, imagina que ira, que ódio. Tinha que eliminar o homem mesmo. Foi quando um dos homens disse ao rei da Síria, disse, ora, você sabe, Eliseu, o profeta, o homem tem o espírito de Elias, que termina sendo tisbita também, né? Diz ao rei de Israel que você fala o que você fala em sua câmara secreta. Será que tinha uma câmara, um sensor, um microfone escondido ali? Não. Quando o homem veio descobrir isso, Deus já tinha há muito tempo, aliás, ele sempre, desde a eternidade, pode ver tudo, pode ver a todos. E quando ele dota um homem com o dom do profeta Elias, como estava Eliseu dotado daquilo, então ele podia saber de tudo, enxergar. Então, veja só, o rei achou fácil. Bom, agora nós encontramos o segredo da nossa vitória. Apanhe aquele sujeito, porque ele é um indivíduo que tem estado nos estorvando. Então, todo o exército da Síria se colocou ao redor de Datã. Estavam todos ali ao redor, para pegar um homem. Oh, heróis, hein? Para pegar um homem. Aí o rapaz que cria no profeta, o rapaz que comia com o profeta, o rapaz que era da mensagem,
despertou a sua atenção para o exército sírio e entrou em pânico e disse: "Oh, meu pai, os exércitos nos rodeiam aqui. Estamos completamente cercados." Agora, o espírito de Elias, vendo tudo, de um lado e do outro, vê o perigo, vê o inimigo, mas vê também o que está a seu favor, exclamou: "Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Então Geazi, o rapaz da mensagem, que comia com o profeta, disse: "Não vejo ninguém. Eu só estou vendo o inimigo." Não tem gente que vive assim? Pessimista. Só vê o poder do maligno. Só vê a doença crescer. Só vê o mal dos outros. Cegos para ver o barco que chega no porto seguro. Só tem vista para ver o barco que afunda. Então, o homem que tinha o espírito de Elias disse: "Senhor Deus, abre os olhos desse rapaz. Cura esse rapaz dessa cegueira. Ele não é cego para ver o físico, a coisa física, a coisa material. Ele não é cego para ver a força do inimigo. Ele pode ver o exército que está contra nós, contra mim, mas não pode ver o que está a meu favor, a nosso favor." Que estado terrível de uma pessoa como esta. De uma mulher, de uma mãe, de uma esposa, de um pai, de um marido, de um pastor, de uma igreja, que só pode ver através dos olhos naturais. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 2. Nós chegando lá para o final do capítulo. O homem natural não pode compreender as coisas espirituais, não pode ver um profeta dentro da Bíblia Sagrada para a hora em que estamos vivendo, não pode ver a grande graça e o poder que Deus nos deu nesta hora tão terrível. Senhor, abre os olhos desse rapaz, abre os olhos deste companheiro, desta companheira. E então seus olhos foram abertos. E o que ele viu agora? As colinas estavam cheias de anjos e de carruagens ali ao redor, as forças invisíveis. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem com os olhos naturais. Você não pode continuar tentando ver a Deus através do conhecimento natural, da Bíblia Sagrada. Então, o que aconteceu? O espírito de Elias chegou ali e feriu a todo aquele exército com cegueira, cegueira física. De forma que ele chegou até eles não podiam vê-lo. Eles estavam cegos quanto a ele
Eles não podiam ver profeta. Eles não podiam ver o espírito de Elias num homem. Aí zombou dele. Vocês estão procurando por quem? Por Elias? Eles disseram, sim, estamos procurando por ele. Aí começou a brincar com eles. Veja só, o que você tem a seu favor é muito maior do que aquilo que você tem contra si. Fixe nisto, aceite isto, glorifique a Deus por isto. E isso envolve a sua cura, sua libertação, sua certeza de arrebatamento de vida eterna. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, obrigado, companheiros e companheiras, que parou para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus te abençoe. Você que está preparando para ir ao trabalho, você que está preparando para levar as crianças para a escola e ligou aí sua internet para ouvir o programa Fé para Vencer. Creio que Deus te abençoou com esta programação. Olhe, divulgue nossa página, divulgue essa página para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, para sintonizar também nossas programações, nossos cultos, que são todos transmitidos ao vivo aqui por esta página, tabernaculodafebrasilia.org.br. Nossos cultos são transmitidos ao vivo aqui por esta página. Hoje à noite, por exemplo, teremos o grande culto em nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, às 19 horas, transmitido ao vivo aqui por esta página. Divulgue para os seus amigos assistirem, ouvirem e participar. Isto faz bem. Isto faz bem para aqueles que ouvem, que participam. Deus te abençoe. Hoje à noite estaremos lá na igreja para aquele maravilhoso culto de oração e adoração a Deus. Leve sua família, esteja lá também. Isto faz bem para a sua alma. Lá no Novo Gamo, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, ali no bairro Pedregal. Fica ali a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga. Ali na entrada do Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga, e a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília, com as portas abertas, aguardando você e toda a sua família para participar de nossos doces cultos que temos ali. Sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo, ensino da Palavra de Deus. Domingo, 8 horas da manhã, grande escola bíblica dominical, que você deve estar com a família. E domingo, às 18 horas, culto de cura divina, milagres e libertação. Não perca, aproveite estas boas oportunidades de nutrir sua fé com a palavra de Deus. Te aguardamos lá na igreja, viu? Ali nós temos literaturas oferecidas gratuitamente para você. São estudos bíblicos maravilhosos, gratuitos, para você pegar, levar para sua casa, estudar, conferindo com a Bíblia. Isto te ajudará muito no seu crescimento espiritual. Vá lá na igreja, adquire seu livreto De Volta à Palavra Original, estude-a conferindo com a Bíblia e você verá coisas maravilhosas ali, aquele estudo bíblico. Deus te abençoe, tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus. À noite, às 19 horas,
Aguardamos você lá na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Não desligue seu aparelho aí, sua internet. Teremos agora culto doméstico. São reprises de nossos maravilhosos cultos que temos ali em nossa igreja no Novo Gama. Vamos das 6 às 7 da manhã, reprise de nossos cultos ali na nossa igreja. Continue assistindo, Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta com este programa Fé para Vencer, neste horário das 5 às 6 da manhã. Tenham todos um bom dia de paz na presença de Deus. Nosso abraço.